Então, em respeito, né, aos que estão aqui presentes no horário, vai ficar gravado, né? Então, também depois a gente pode também disponibilizar o material. Então, acho que a gente cumprindo aí, né, com o nosso, principalmente nosso presidente, que é sempre muito pontual, né, doutor Ciro? Eu, então, Sim, vou começar pedindo que o senhor, então, quer falar algumas palavras aí, depois eu apresento a nossa convidada. você me ouve bem? Sim, Então, provavelmente todos. A nossa convidada, a doutora Vanessa, falou numa noite pesada. Eu já começo mudando um pouco isso. Será uma noite esclarecedora. Nós, os médicos, temos que ter uma ideia de como atuar nesses casos e como ajudar as pessoas nessas situações. Então, eu entendo que será uma noite esclarecedora e certamente vamos acompanhar aqui com toda a atenção a doutora Juliane. obrigada, presidente, doutor Ciro. Então, a doutora Vanessa Vieira Lisboa é advogada especialista em direito médico e holding, né? E é assessora, então, jurídica já do sindicato, né, dos médicos de Santa Catarina há muitos anos. E já tivemos aí algumas palestras, outras noites aí com a doutora Vanessa, né, onde a gente pôde já debater vários assuntos importantes. Concordo com o doutor Ciro, também acho que não é que é pesado, acho que a gente precisa saber, né, nós como médicos, a gente precisa realmente se informar e se atualizar. E a gente revisando, né, sobre os números, né, Vanessa, eu sei que tu vai apresentar aí alguns números e realmente são alarmantes, né? E não tem como a gente estar por fora e não tem como a gente se omitir. Eu acho que o principal recado talvez seja dessa noite, que a gente como profissional de saúde, a gente não pode se omitir, né, diante de um caso de violência, lembrando que a violência ela é sempre de notificação obrigatória também. Então, independente do ambiente onde a gente esteja, que se esteja no nosso consultório, ou num hospital, ou numa clínica, a gente tem realmente a nossa responsabilidade e a gente tem o nosso compromisso, principalmente com o nosso paciente. Então, eu vou abrir a palavra para a doutora Vanessa para a gente começar, então, a conversar sobre esse assunto. Pedir também que as pessoas que queiram fazer perguntas, interagir, vão respondendo, vão escrevendo no chat e que no final, então, a gente vai moderando, né, e abrindo, então, para as perguntas. Obrigada, Vanessa, uma ótima explanação para você. Obrigada, doutora Juliane. Inicialmente, eu gostaria de convidar todo mundo, todos que estão aqui presentes, a fazer uma reflexão. E qual é essa reflexão? À medida que eu for falando sobre violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, que fossem lembrando e se colocando e observando se vocês já foram vítimas de violência ou se vocês já foram o agressor. Porque um dos grandes problemas da violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra qualquer pessoa da sociedade que esteja nesse grupo de vulneráveis, eu também incluo as pessoas com deficiência, entre outros, elas acontecem porque o agressor não, a maioria das vezes, não sabe que é um agressor e a vítima não sabe que é uma vítima. Então, por isso a importância de se conversar sobre isso, de trazer isso aqui. Vocês vão perceber que no hospital vocês vão identificar as agressões, mas que às vezes quando a gente olha para a gente não se enxerga como vítima de uma agressão e também não se enxerga como um agressor ou uma agressora em determinadas situações. Então, à medida que eu vou falando, façam essa análise, porque a hora que se abre essa luz, que abre os olhos para o que é uma efetiva agressão, aí sim a gente tem condições de dizer, eu vou te ajudar e oferecer ajuda às pessoas que realmente precisam. Vou compartilhar então os slides que eu preparei para essa noite.
Doutor, você sabe como proceder em caso de violência? Antes de responder essa pergunta, vamos falar sobre o que é a violência, né? Fiz um pequeno sumário, os temas que eu vou tratar aqui hoje. Alguns dados sobre violência contra mulher, criança e idoso. E já falo de antemão que esses dados não refletem a realidade vivida por mulheres, crianças e idosos. Porque existe, sim, uma subnotificação muito importante. Então, se a gente procura fontes diferentes de dados, Ministério da Saúde ou alguma instituição de proteção da criança, os dados já são diferentes. E essa diferença, ela é maior ainda se for levar em consideração a subnotificação. Os tipos de violência que existem hoje, né, que são reconhecidos. Vou tratar sobre a comunicação compulsória, quais casos tem que haver a comunicação compulsória e a quem você comunica. Quando houver violência contra a mulher, a quem deve ser comunicado. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre isso, sobre a comunicação, né? Vou apresentar a rede PISC de forma rápida. E também, por último, tratar sobre a violência contra o profissional médico. O que vocês devem fazer se vocês estiverem em uma situação de violência dentro da instituição de saúde que vocês trabalham. A gente começa falando sobre violência contra a mulher. 1 a cada 4 mulheres, esses dados são de 2020, no momento da pandemia, 1 a cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência no decorrer de 12 meses, né? Isso dá um total de 17 milhões de mulheres. Também durante a pandemia, 8 mulheres eram agredidas fisicamente por minuto. 7 em cada 10 casos não foi comunicado, dos casos comunicados, né, não foi comunicado quem era o agressor, não foi reconhecido quem era o agressor. Depois vocês vão entender o porquê dá para comunicar e não dá para comunicar. Dos casos que foram comunicados, 25% era o companheiro ou o namorado. 18% o ex-companheiro ou ex-namorado. 11% dos casos de agressão contra a mulher é o próprio pai e mãe. Mais que o padrasto, que é 4,9%. Também filhos e filhas agridem as mulheres, 4,4%. E 6,1% representa a agressão de irmãos e irmãs. Metade das violências aconteceram dentro da residência da vítima, né? 9,4% no trabalho, 19,9% na rua. A gente pode também identificar isso com relação à Covid. Esses dados são da época do Covid-19, ano de 2020. E isso aqui é um dado muito interessante, o que as mulheres agredidas fizeram, especialmente na agressão mais grave, que vai para a agressão física e agressão sexual. 22% procuraram ajuda na própria família. 13% buscaram ajuda, 13% das mulheres dessas notificações buscaram ajuda com os amigos. 12% denunciaram na Delegacia de Proteção da Mulher. E 7% na delegacia comum. Outros 7% ligaram para a Polícia Militar, 190. 2% acionaram o 180, que é o Disque Mulher, né? E 45% não fizeram nada. Quase a metade das mulheres que foram agredidas não fizeram absolutamente nada, se calaram. E o que é a violência contra a mulher? É qualquer ato praticado ou conduta baseada no gênero que cause a morte, o dano, o sofrimento físico, sexual, psicológico contra a mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.
Prosseguindo, a gente pode falar um pouquinho dos dados da violência contra a criança. No primeiro semestre de 2021, tivemos 24.761 casos de notificação de violência contra a criança. Esses dados são do Ministério da Saúde. Nesse mesmo primeiro semestre de 2021, dava 136 violências praticadas contra a criança por dia no Brasil. Pessoal, mutem aí seus microfones, por favor. Desculpa, Vanessa. Ju, o som saiu totalmente. Eu acho que a Vanessa, ela caiu, tá voltando. Só esperar um pouquinho, pessoal. Oi, tô aqui. Voltou. Voltei? Tá. Eu acho que é a hora de mutar, mutaram todos. Acompanhamos, então, o total de crimes contra criança de 2019 a 2021, de 129.844. Lesão corporal desse total foi 23.000, quase 23.500 crianças sofreram lesão corporal. 28.000 crianças sofreram maus tratos. Mais de 73.000 crianças foram estupradas nesse período. Exposição sexual foi de 1.093, que não houve o estupro, mas houve uma exposição da criança em mídias sociais. E morte violenta foi de 3.717 casos, no período de 2019 a 2023. A violência contra a criança, de acordo com o Ministério, com a Organização Mundial da Saúde, é todas as formas de maus tratos físicos ou emocionais, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, comercial ou outro tipo de exposição e exploração, né? Resultando em dano real ou potencial à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança, no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder. Violência contra a pessoa idosa. Não tratando de violência. Esses dados é do segundo semestre de 2022. Somente no segundo semestre de 2022, o Ministério da Saúde recebeu 40.794 denúncias de agressão contra a pessoa idosa. E 87% era na residência do próprio idoso. E, pasmem, o maior agressor é o filho do idoso. A agressão contra idoso é um ato único ou repetitivo, ou a falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento e exista uma expectativa de confiança que cause um dano ou um sofrimento a uma pessoa idosa. E quais são os tipos de violência? Primeiro, a violência sexual. Ela pode ser praticada tanto contra homens ou mulheres, e depende da idade. Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter, ou a praticar a relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força. E a gente tem como exemplos de violência sexual o estupro, obrigar a fazer ato sexual que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a abortar,
forçar o matrimônio, forçar a gravidez, a prostituição por meio de coação, chantagem, subordinação, manipulação, limitação ou anulação do exercício dos direitos sexuais reprodutivos de uma mulher. E aqui eu acrescento também que é uma forma de violência sexual praticada pelo marido. Isso é muito frequente, e aí quando eu digo que a mulher às vezes não sabe que ela é vítima de um tipo de violência, é a prática do coito quando a mulher está dormindo, a esposa está dormindo, ou aquele momento em que a esposa não gostaria de ser submetida ao ato sexual, mas ela acaba fazendo, mesmo sem querer, porque ela é, entre aspas, obrigada a fazer. Violência patrimonial. Ela é entendida como qualquer conduta que figure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores ou direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. E quais são os exemplos de violência patrimonial que eu trago? O controle do dinheiro. Tem muitos homens que até hoje controlam o dinheiro da mulher. Deixar de pagar a pensão alimentícia. Isso é um tipo de violência patrimonial. A destruição dos documentos pessoais, furto, extorsão, estelionato, privação de algum bem, de valores, de recursos econômicos, causar danos propositais a objetos. Quem nunca viu aqui alguém que no momento de fúria pegou um objeto pessoal e jogou na parede e destruiu o objeto pessoal de outra pessoa, né? Um celular ou alguma outra coisa do tipo. Então, isso é o tipo de violência patrimonial. E a violência moral? Ela é considerada qualquer conduta que configure calúnia, injúria ou difamação, que são os crimes previstos no Código Penal. Então, quais são essas condutas? Acusar a mulher de traição, emitir juízo moral sobre a conduta da mulher, fazer crítica mentirosa, acusar a mulher de ter cometido algum tipo de crime, expor a vida íntima da mulher, e isso está sendo super comum agora com as redes sociais e com a mídia fácil, né? Rebaixar a mulher por meio de xingamento, que fale sobre a índole da pessoa, desvalorizar o modo de vestir da mulher ou da criança, ridicularizar essa pessoa. Isso tudo entra como violência moral. Seguindo, violência física. Essa aqui é a mais fácil de verificar. Ela deixa marca no corpo. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços das criancinhas que são pegas pelos braços. Estrangulamento ou sufocamento. Lesão com objeto cortante, perfurante, ferimentos causados por queimaduras ou arma de fogo, ou tortura. E aí a gente vê muito nos atendimentos hospitalares a gaveta que caiu em cima da criança, ou, sei lá, a porta que bateu, o armário que caiu, né? Os objetos, eles caem em cima das pessoas, né? Não foi uma violência, foi um acidente. Essa é sempre a desculpa que a vítima acaba contando. Violência psicológica. É qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então é aquela humilhação, a manipulação, o isolamento, isolar uma pessoa de contato com a família. Isso aconteceu muito durante a pandemia, de pessoas que ficaram isoladas e o companheiro ou a companheira
ou a pessoa que tem o dever de cuidado não deixou que ela entrasse em contato com ninguém da família, não pudesse ver, não pudesse conversar. Quase que um cárcere privado, né? Vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença. Tem gente que é muito ridicularizado por crer na sua liberdade de crença, né? O companheiro não acredita em Deus ou não acredita da forma que a outra pessoa acredita e faz chacota, ridiculariza, enfim. Essa violência psicológica. E alguns outros tipos de violência que a gente também identificou. Então, a negligência, que trata-se da recusa ou da omissão de cuidados, que é muito comum nos casos de idosos e de crianças. A gente tem o abandono do idoso e da criança, deixar a pessoa com fome, não fornecer o alimento necessário, não tratar da higiene, crianças que ficam assadas, porque não trocam a fralda, ficam doentes, os idosos também ficam doentes. E negligenciar a educação da criança também é uma forma de violência contra a criança. Tem a violência institucional, que é praticada pelo agente público. Eu trago aqui alguns exemplos frequentes na área da saúde, que é submeter o paciente a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, submeter o paciente também a esse abandono, a falta de hidratação, por exemplo, pode ser um tipo de violência institucional. E a violência social, que é o preconceito, o ódio, a opressão de um grupo em relação ao outro, né? Então, a gente tem o racismo, homofobia e tantos outros que agora estão aparecendo, né? Essa violência social. E como é que vem o pedido de socorro? Ele não vem. Ele é o silêncio que fala. Eu procurei muito sobre violência e o pedido de socorro e encontrei muitos áudios para o 190, né, para a polícia, de mulheres chorando, de crianças chorando, desesperadamente pedindo socorro, pedindo ajuda, explicando o que aconteceu. Eu estou sendo espancada, eu estou sendo abusada, o meu companheiro está abusando da minha filha, elas falam. Mas para vocês, eles não falam. Vocês conseguem encontrar e intervir antes disso. É no momento em que a mulher, que a criança, que o idoso ainda não fala sobre a violência que está sofrendo. Ainda está identificando que está sofrendo uma violência. Ainda está entendendo que é uma vítima e que existe um agressor. É nesse momento que vocês recebem esse paciente. E ele é silencioso, ele não vai falar que ele precisa de ajuda. Ele vai demonstrar. Vocês vão ver sinais. Sinais no olhar, sinais no corpo, no caso de uma violência física, sinais num choro, que aquela pessoa está sendo vítima dessa violência. E vocês terão que ser sensíveis para verificar isso e oferecer ajuda. Qual é a primeira coisa que o médico e a médica, quando está na frente de um paciente que está identificando que ela é vítima de uma agressão? Ou uma possível vítima, né? Porque a agressão, a violência não precisa ser confirmada. Ela pode existir uma suspeita de violência. E nessa suspeita, vocês já podem agir. Primeira coisa que vocês devem fazer, vocês médicos devem fazer, acolher esse paciente, essa paciente, esse idoso, essa criança, de forma humana, de forma humanizada. Disponibilizar os serviços de saúde psicológico para essa pessoa que está sofrendo algum tipo de violência.
Segunda e importante e fundamental coisa a se fazer, notificação compulsória. A todos esses grupos que eu falei, a notificação é obrigatória. Delegacia, quando deve comunicar a delegacia da mulher, a delegacia de polícia, em caso de violência contra a mulher ou contra qualquer outra pessoa em caso de risco de morte. E o conselho tutelar, onde é que está a previsão da comunicação ao conselho tutelar? Está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aos idosos, Santa Catarina possui a rede PISC, que é um protocolo, é uma rede de atendimento ao idoso vítima de violência. Vou falar um pouquinho disso aqui, né? Primeira notificação compulsória. Tem um Sistema Nacional de Violência, né, de notificação compulsória, tanto para violência e outras doenças. Ele é obrigatório. Não identifica o agressor nessa notificação, então o formulário do SINAM, na hora de preencher, ele identifica a vítima, mas na hora de preencher, é possível identificar se o agressor é o pai, vizinho, enfim, filho, e também é possível não identificar nada. Tem essa possibilidade, é desconhecido, o agressor desconhecido. Tá? Então, esse sistema também de notificação compulsória, essa ficha do SINAM, ela é obrigatória em todos os casos. Violência contra a mulher, violência contra idoso, violência contra criança, violência contra pessoa com deficiência física ou deficiência, alguma deficiência psicológica, também é obrigatório. Quem preenche esse formulário? O médico ou o responsável pelo serviço de saúde. Então, o médico preenche em casos pontuais. Não é algo frequente no nosso serviço o atendimento a pessoas que são vítimas de agressão. Então, o médico pode preencher no momento pontual daquele atendimento feito. E o serviço de saúde, quando o caso não é isolado, quando tem uma periodicidade de agressões, de tanto em tanto tempo nós temos casos de agressão, então o serviço de saúde já criado para notificação daquele município, daquela entidade, daquela localidade, pode fazer essas notificações periódicas. Uma vez por semana é feito o preenchimento da ficha SINAM dos casos de notificação compulsória. E a delegacia de polícia? Quando é que eu tenho que comunicar à delegacia de polícia? A Lei 10.778 de 2003 diz exatamente isso. Constituem objeto de notificação compulsória, que a gente acabou de tratar, em todo o território nacional, os casos que houver indício ou confirmação de violência contra a mulher, atendida em serviços de saúde público ou privado. E aí o parágrafo 4º dessa mesma lei acrescenta: os casos em que houver indício ou confirmação de violência contra a mulher, referidos no caput, que a gente acabou de ler, deste artigo, será obrigatoriamente comunicada à autoridade policial no prazo de 24 horas, para as providências cabíveis para fins estatísticos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não é obrigação do médico, da médica, da pessoa que fez o atendimento dessa paciente, que é caso de violência contra a mulher, né? Não é obrigação do médico informar quem é a vítima ou informar quem é o agressor. É obrigação comunicar o fato de agressão. Olha, atendi uma paciente que está sofrendo a agressão XYZ. Agressão física, agressão psicológica, agressão patrimonial. Essa é a obrigação. Não é necessário identificar nem a vítima e nem o agressor. Quando é que é para identificar a vítima? Quando assim a vítima aceitar.
Quando ela aceitar, não pode me identificar e eu vou levar para frente. Às vezes é a porta de entrada da defesa dessa paciente, do início da ação de proteção dessa paciente. O conselho tutelar, quando deve comunicar o conselho tutelar? Quem fala isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto, ele fala no artigo 13, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, ou de maus tratos contra a criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências. E aí o artigo 70b fala o seguinte: as entidades pública e privada que atuem nas áreas da saúde e da educação, além de outras, devem contar em seu quadro com pessoas capacitadas para reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas de caso de crime praticado contra criança e adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que hospitais públicos e privados, entidades de saúde pública ou privada e de educação tenha essa pessoa especializada para reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar. E você, médico, se estiver atendendo no seu consultório privado ou numa instituição que não tiver esse quadro de pessoal capacitado para isso, você deve sim comunicar ao Conselho Tutelar daquele atendimento daquela criança que precisa de proteção. O que é interessante aqui também, quando a gente fala de criança e adolescente, né? Especialmente crianças. Muitos dos agressores da criança são os próprios genitores, os próprios pais, aqueles que têm dever de cuidar. Se a pessoa que tem o dever de cuidar é o próprio agressor, essa criança ela não tem mais ninguém para tutelar o seu direito. E entra aqui o conselho tutelar. Quando os pais que têm esse dever de cuidar da criança não são os agressores, muito pelo contrário, estão do lado da criança e do lado do médico para denunciar o agressor, esses pais devem ir junto com o médico, ir, que eu digo é comunicar, né? Fazer a comunicação junto com o médico ao conselho tutelar. E o idoso? Como é que é atendido o idoso? Depois até vou pedir para a doutora Juliane para falar um pouquinho da rede PISC, que ela, como geriatra, já conhece. A rede PISC é uma rede intersetorial de atendimento à pessoa idosa em situação de violência em Santa Catarina. Ele é um sistema unificado que dá suporte em ações que convergem entre si com a finalidade de prestar atendimento integral e humanizado à pessoa idosa em situação de violência. Todo o atendimento da rede PISC, o funcionamento, o protocolo, tudo que acontece na rede PISC está no site do Ministério Público. Como diz aqui, o sistema é uma rede, então são vários órgãos que estão intercalados para fazer essa proteção ao idoso. E ao médico, o que cabe? Saber que se estiver na presença de um idoso que está sendo vítima de violência, qualquer tipo daquelas violências que a gente já comentou aqui, ele deve sim comunicar à rede PISC através do formulário PISC, que é acessível lá no site do Ministério Público de Santa Catarina. E quando o próprio médico é a vítima da agressão, né? Seja agressão física, ou agressão moral, agressão psicológica, quem é o agressor, se é o paciente, se é um outro colega, se é uma outra pessoa do serviço de saúde, né? O que o médico deve fazer quando o médico é agredido no ambiente de trabalho? Primeiro de tudo, a gente tem que identificar qual é o tipo de agressão que o médico está sofrendo e quem é esse agressor.
Tá? Muitas vezes é uma agressão no ambiente de trabalho e nós estamos lidando com uma agressão de uma relação trabalhista, de uma relação de subordinação. Um chefe que trata o médico de forma ignorante, de forma agressiva, de forma a diminuir a qualidade do profissional, a diminuir a autoestima desse profissional. A gente precisa fazer essa identificação. O segundo momento é se preocupar com a integridade física e psicológica do médico e da equipe. Nessa pandemia, e conversei muito com o doutor Ciro várias vezes, eu cheguei a comentar que ele estava afastando os médicos do serviço. Alguns médicos eu solicitei que procurassem tratamento psiquiátrico e se afastassem do serviço, por estar sofrendo algum tipo de pressão. E essa pressão, algumas vezes, era uma agressão. E até hoje a gente ainda identifica médicos que são agredidos dentro do seu serviço pelos seus colegas, pelos seus superiores. Isso acontece. Mas vamos falar então da agressão física e da agressão verbal vindo de fora, vindo do paciente. A gente tem que se preocupar sim com a integridade física desse médico, para depois poder fazer a comunicação a quem deve ser feito. Tá? Médico estando em situação que não corra o risco à sua integridade física, a gente deve comunicar a quem? Primeiro, a polícia civil, não é a polícia militar. Muitas vezes chama-se a polícia militar, que é a autoridade que vai atuar ali na hora. A polícia militar, ela contém a agressão que está acontecendo. Depois que o rolo, que o momento de agressão física ou de agressão psicológica terminou, não é mais a polícia militar que tem que ser acionada. Aí é a polícia civil. Então, são duas polícias diferentes. A militar, ela é acionada no momento em que a coisa está acontecendo para fazer parar, para cessar aquela agressão. A gente teve um caso de um médico que ele era lutador, e ele imobilizou o paciente. O paciente veio para agredi-lo e ele imobilizou o paciente. E aí chamou a polícia para poder, com polícia militar, para conduzir esse paciente à delegacia da Polícia Civil. E é a Polícia Civil que vai registrar o boletim de ocorrência. Tá? Então, necessariamente fazer um boletim de ocorrência sobre aquilo que aconteceu. Quando a gente registra um boletim de ocorrência, abre-se um prazo de 6 meses a contar da época dos fatos para fazer a representação criminal. Então, se só registrar o boletim de ocorrência, vai para as estatísticas. Aquela agressão ocorrida vai para as estatísticas. Mas se pretender que se tome alguma providência criminal, que o paciente seja investigado criminalmente e responda pelos atos criminais que ele cometeu, tem que haver a representação. E como é que é feita a representação? Olha para o escrivão da Polícia Civil e diz: eu quero representar este boletim de ocorrência. E mostra o boletim que vocês fizeram. Ele vai fazer um termo e vocês vão assinar um termo que está sendo representado aquele boletim. Aí sim vai abrir um inquérito policial para a investigação e apuração dos fatos. E a outra atitude que o médico deve fazer é comunicar a sua rede de saúde, a chefia, né, o município, a Secretaria de Saúde, a quebra da relação médico-paciente, para que o médico não precise mais atender aquele paciente, uma vez que ele foi agredido pelo próprio paciente, né? Quando é que o médico é proibido de negar o atendimento ao paciente, mesmo que o paciente tenha agredido esse médico, tá? Quando ele for o único médico do sistema, ou do município, é o único geriatra que possui na rede inteira. Infelizmente, esse geriatra vai ter que atender aquele idoso que, apesar de ser idoso, é um idoso forte, mas agrediu fisicamente ou verbalmente, enfim. Ou numa situação de urgência e emergência. Aqui também tem que haver o atendimento, o médico não pode negar.
E o que mais que o médico pode fazer? O Sindicato dos Médicos, ele mantém assessoria jurídica 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender o médico em qualquer situação que ele estiver passando, especialmente essas situações de risco. E, doutor Ciro, o médico faz uso do plantão 24 horas. Ele liga para informar que está sendo agredido, ele liga para informar que está com uma suspeita de agressão, com uma suspeita de abuso de um paciente. Nós atendemos uma médica que faz atendimento domiciliar em um município de Santa Catarina, e ela estava com a história de que a paciente dela, que é uma paciente acamada com déficit cognitivo, que era estuprada pelo companheiro da mãe. E a mãe era usuária de drogas. E ela queria saber o que fazer. Quem falou para a médica dos estupros foram os vizinhos. E aí a gente orientou, conforme apresentamos as orientações aqui, e vocês sim, muitas vezes são o canal de apoio desses pacientes. Aqueles 40 e quase 50% de pacientes que nada fizeram, que nada comunicaram, que nada fizeram de acordo com a violência que era sofrida, eles podem diminuir nas mãos de vocês. Era isso. Obrigada, Vanessa. Então, como a gente falou no começo, né, é um tema realmente intenso, profundo, que nos faz refletir, mas que é importante que a gente saiba realmente como agir, né? Como eu falei ali também, que essa questão de notificação compulsória, que foi, né, reforçado por ti, muitas vezes os colegas médicos não sabem disso, né? Então, a gente acaba se omitindo, né? Então, se a gente já sair daqui hoje sabendo que a gente tem que fazer a notificação, mesmo em caso de suspeita, não precisa ter a confirmação, como bem falou também a doutora Vanessa, né? Eu acho que isso já é um primeiro passo, né? E eu também fiz uma pesquisa, assim, um pouco dos dados, né, Vanessa? A gente conversou um pouco também, e realmente é impressionante, né? E principalmente verificar que a violência aumentou. Então, esse é o dado mais chocante ainda, que ao invés de tudo isso, né, que a gente está falando, educação, está conversando sobre assunto, que isso são todas medidas também de proteção, mas infelizmente mesmo assim, os dados mostram que de 2020 para 2021, a violência infelizmente aumentou, né? Então, realmente, precisamos ainda fazer mais, né? Por isso que essas ações também, de dia, por exemplo, que a gente tem dia 15 de junho, dia de violência, né? De conscientização da violência contra a pessoa idosa. Todos esses dias, esses meses aí, que o pessoal já fala, para que tanta cor, né? Que pode parecer bobagem, mas não é bobagem, porque infelizmente são datas e são cores e são momentos que são marcados para que a gente realmente possa falar mais e mais sobre o assunto. Porque falando sobre o assunto em todas as redes, né? E várias campanhas que a gente vê aí também mundiais, aquela do X vermelho, né, na mão, ficou bem famosa também, né? Que foi campanha aí, eu acho que não sei se foi nessas redes aí de mídias sociais também que foram divulgadas. Então, cada vez mais a gente tem que falar sobre isso. Eu antes de abrir, então, para as perguntas, né? Pessoal, já temos uma pergunta. Eu vou só falar, então, complementar que a doutora Vanessa me pediu para falar sobre o protocolo PISC. O protocolo PISC, que é contra a violência da pessoa idosa, que no caso eu sou geriatra, eu participei, né, da formação desse protocolo. É um protocolo, então, de rede intersetorial, né? Onde tiveram vários autores, né? Então, Secretaria de Estado, Secretaria Municipal, Polícia, Assistência Social, Ministério Público, Defensoria Pública, Bombeiros, Segurança Pública. Então,
ao longo aí, começou antes da pandemia e trabalhamos ao longo da pandemia também, onde a gente fez um manual, vamos dizer assim, onde a gente tem ali informações técnicas, definições, como essas que a doutora Vanessa falou durante a aula, porque muitas vezes as pessoas não sabem todas as formas de violência que existem, acham que realmente a violência é só física, e a gente sabe que não é. Até puxando mais para o lado da pessoa idosa, a gente tem uma das principais causas de violência é a questão do abandono, da negligência, da falta de, né, de cuidado desses, e que se evidenciou muito também na pandemia, onde os idosos ficaram isolados e abandonados, sem acesso, né, aos serviços de saúde, a medicamentos, a comida, né? Então, tem diversas formas de violência, então é um material muito rico. O que ainda não se tem, doutora Vanessa, infelizmente, é um instrumento único, que é o que se tenta fazer para que não aconteça o que a gente chama de revitimização. Porque imagina uma pessoa que já sofreu uma violência, ter que contar para o médico, ter que contar para a polícia, ter que contar para a assistência social, ter que contar... Então, assim, isso que ainda é esse formato em que a gente possa ter um formulário único de acesso a todos esses órgãos, claro, com um acesso restrito àquela pessoa que tem que realmente ter acesso a esse documento, né? Também não é um acesso livre a todos, mas é isso que está se tentando, então, fazer, para que realmente a pessoa possa, uma vez só, falar, e a gente vai ter aquilo ali documentado e vou poder dar seguimento, né? No caso da saúde, a gente sabe que a gente ainda tem que fazer todas as questões de exames, né? No caso, né, se chega até um hospital, gravidez, a questão de doenças sexualmente transmissíveis, os testes rápidos, né? Então, cada setor, claro, ele acaba tendo um foco de direcionamento. E isso é uma crítica, né? Porque realmente a pessoa passa, às vezes, vai passar por vários aí setores, né? Mas, de qualquer maneira, já é aí uma união, uma construção aí de uma política única, vamos dizer assim, né? Para que a gente realmente possa ajudar cada vez mais o nosso paciente vítima de violência, né? Então, eu vou abrir aqui para a primeira pergunta, pode ser? E daí, se quem quiser também falar, fazer a pergunta também, ó, a doutora Dígia levantou a mão, aí levantem a mão que eu vou chamando. Mas eu vou, então, a primeira pergunta da colega Juliana, ela fala o seguinte: a comunicação da violência pelo profissional de saúde pode ser feita de forma online? Doutora Juliana, eu acredito que sim, pelo site do Ministério da Saúde. No gov.br, na página do Ministério da Saúde, tem a questão da composição, até a parte da vigilância, da Secretaria de Vigilância e Saúde, e lá tem a parte da notificação compulsória. Desculpa, boa noite. Oi, boa noite. A minha pergunta, na verdade, era mais referente à comunicação que a senhora falou na segunda parte. A notificação, a gente, pelo menos no meu trabalho, eu consigo fazer no sistema, mas a comunicação à polícia, né? Pode ser feita pelo site, porque eu sei que tem alguns casos que não pode ser feita, tem que ser presencialmente, né? Então, aí eu fiquei em dúvida em relação a isso. Pode sim, tá? Pode ser feito pelo site da Polícia Civil. Tá. Tá certo, a colega aqui, Silvana, está complementando aqui no chat que ela já fez no próprio site, aí da Delegacia Virtual sc.gov.br. Isso. Correto, então. Doutor Odi, obrigada, Juliana. Vanessa, parabéns inicialmente pela tua apresentação. Foi extremamente elucidativo e muito interessante essa tua apresentação. Mas eu fiquei numa dúvida quando tu mostrasse um slide a respeito da notificação, em que tu colocasse com muita propriedade que o SINAM não identifica o agressor. Como é que nós vamos chegar a esse agressor? A essa primeira pergunta. A segunda pergunta, com a experiência que tu tens, e que tu deu muita ênfase à agressão à mulher, a recíproca
é verdadeira em relação ao homem? Ou seja, tu já viu muito homens ser agredidos por mulheres? Doutor Odi, vamos lá. A agressão contra o homem. Tem sim muitos homens que são agredidos pelas mulheres, tá? Mas assim, a comparação ela chega a ser absurda. O caso de mulheres agredidas pelos homens é muito maior e é um problema social, que a mulher ainda está lutando pelo seu direito dia após dia. A gente teve agora dia 8 no Dia Internacional da Mulher, e eu falei muito sobre a possibilidade da mulher poder fazer a laqueadura sem pedir permissão para o companheiro. Então, essa evolução social ainda coloca a mulher na dependência do homem, coloca a mulher no estado de vulnerabilidade que o homem não tem. Mas é claro que existem casos de violência dos homens. Os homens são violentados, sim, pelas mulheres. Mulheres mais velhas violentando crianças, homens mais jovens, existe. Então, sim, existe. Qual foi a outra pergunta, doutora Di? Em relação ao SINAM que tu colocaste, o Sistema Nacional de Notificação, ali não identifica o agressor. De que formas, então, nós vamos chegar até esse agressor? Não cabe ao médico chegar ao agressor, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre orienta os médicos quando a gente faz o atendimento. O médico está ali no papel de médico para fornecer saúde para aquela paciente. E por muitas vezes ele através de um olhar, ele consegue identificar que aquela paciente, que aquela criança, que aquele idoso está sofrendo algum tipo de violência. Não cabe ao médico identificar quem é o agressor ou denunciar o agressor. Cabe ao médico dar encaminhamento àquela pessoa. Qual é o encaminhamento? Informar, auxiliar ela a buscar atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, atendimento social, que vai sim orientar a importância da pessoa abrir, falar quem é o agressor, explicar o que está acontecendo. A criança também não fala de pronto que está sendo agredida. Ela tem medo do pai, ela tem medo do tio. Às vezes ela é agredida pelo avô e ela não fala para a mãe, não fala para o pai que está sendo agredida. E não compete ao médico arrancar essa informação da criança. Compete ao médico identificar essa criança está sofrendo algum tipo de agressão. Eu não sei nem ainda qual é essa agressão, mas ela está sofrendo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a notificação e vou dar o encaminhamento. Vou encaminhar ela para uma assistente social, vou encaminhar para o conselho tutelar. E ele sim tem os mecanismos para identificar o agressor, para fazer a justiça acontecer, né? Vanessa, e a última pergunta, na eventualidade em que haja um processo, né, considerando aquele período de tempo que você deu de 6 meses, lembra? Sim. O médico poderá ser chamado para algum testemunho, correto? E nesse momento, o médico teria a obrigação de relatar ou não? Ele manteria o sigilo médico ou não? Mantém o sigilo médico, doutora Di. Mantém o sigilo médico. Aquilo que isso aí é uma recomendação do conselho. O que o médico tem conhecimento através da profissão dele, ele deve manter sob sigilo. Exceto se a vítima estiver correndo algum risco de morte. Aí o médico deve sim quebrar o sigilo para proteger a vida desse paciente. Muito obrigado. Juliane. Oi, doutor Ciro. Posso comentar, fazer uma pergunta? Pode, acho que a Juliana levantou a mão de novo, mas vamos dar chance para quem ainda não perguntou. Então, doutor Ciro, o senhor fala, depois a gente não responde a Silvana, que foi, acho que, a mesma pergunta ali do doutor Odida, a gente complementa ali. Sim, a Vanessa comentou que nem sempre o agredido ou a agredida quer levar avante o caso, né?
ou é uma criança, ou mais falando mais em adulto. Isso não se, o médico, evidentemente, que não vai levar adiante conforme ela orientou. Mas isso não significa dizer que ele não deva anotar no prontuário tudo o que encontrou. É isso? Exatamente, doutor Ciro. A anotação no prontuário ela é fundamental. Tá? Se o médico tem essa suspeita, ele deve sim anotar no prontuário, porque é uma impressão e essa impressão faz parte da anamnese. E a anamnese completa deve ser anotada em prontuário. A pergunta da doutora Silvana, não sei se ela está aqui, se ela quer falar ao vivo, mas que foi mais ou menos ali o que o doutor Odi também perguntou, até onde ficamos envolvidos nesse processo, ficamos como testemunhas, quais as consequências de comunicar. E eu quero emendar uma pergunta minha, Vanessa, sobre esse assunto, porque eu fiquei ali um pouco confusa agora com a tua resposta, porque você disse que tem que se manter um sigilo médico, mas a partir do momento que a gente se é judicial, a gente não tem que falar, aí eu fiquei um pouco confusa, assim, não sei se eu estou confundindo um pouco com a questão do prontuário, eu achei excelente ali a colocação do doutor Ciro falar que a gente deve realmente tudo escrever, né? Mas se a gente é chamado judicialmente para depor, que eu acho que é o caso da pergunta da Silvana, como testemunha, eu achava que a gente tinha obrigação aí de falar, né? Juliana, doutora Juliana, vamos lá. O doutor Odi perguntou naquele prazo dos 6 meses, então eu entendi que era dentro da delegacia de polícia. Tá? Aí nós temos aquela questão, é autoridade judicial ou não? O delegado não é uma autoridade judicial. O delegado é autoridade policial. O médico pode sim se resguardar perante a autoridade policial. Nós temos alguns momentos, então eu vou aproveitar aqui a pergunta da doutora Silvana, da doutora Juliana e do doutor Odi. Um processo crime, ele começa na delegacia de polícia, fazendo a representação daquele boletim de ocorrência. Então, a gente pode ter duas situações. O médico como vítima da agressão, que faz um boletim de ocorrência e representa esse boletim em até 6 meses, e aí começa um processo crime. Ou o médico fazendo uma comunicação de um fato de um paciente que está sendo agredido. E o delegado, por ver que é um paciente menor, ou que é um paciente idoso, ou uma mulher, dá seguimento ao boletim de ocorrência e chama o médico para depor. Então, nesse caso do médico ser chamado na delegacia de polícia para depor sobre o seu paciente e aquela ocorrência que ele abriu, ele pode se resguardar, já que a paciente não está correndo nenhum tipo de risco contra a vida. Com relação a menor de idade, nossa orientação é que o médico fale sim aquilo que ele souber. Nunca colocando o nome de um agressor. Quem é o agressor? É o pai? É a mãe? É o irmão? Não sei quem é o agressor. A menos que tenha autorização de falar. Por quê? Porque é uma criança que precisa ser protegida. A criança não tem como ir lá na delegacia se alguém não for por ela. O médico, na qualidade de vítima, quando for chamado, vai falar tudo que sabe, porque aí ele não tem nenhum tipo de sigilo a ser quebrado. Ele é a vítima da situação, né? Então, são as duas situações na delegacia de polícia. Quando o delegado termina a investigação, ele dá um parecer que vai para o Ministério Público. Esse parecer do delegado pode ser dizendo que tem indício de crime ou dizendo que não foi identificado nenhum indício de crime. Também não adianta o delegado dizer que tem indício de crime e não sabe quem é o autor dos fatos. Tá? Ele também pode dizer isso. Olha, tem indício, mas a gente não sabe quem é o autor dos fatos. O Ministério Público vai abrir o processo crime ou arquivar o inquérito policial. Quem faz isso é o Ministério Público. Abrindo o processo crime, todas as pessoas que prestaram seu depoimento na delegacia podem ser chamadas para falar em juízo. E aí nós temos uma outra situação. Nós estamos em juízo. Quando o médico é chamado para falar em juízo, muitos juízes
já começam falando, doutor, eu sei que o senhor é protegido por sigilo médico. O senhor fale aquilo que o senhor puder falar e não precisa falar o que não puder falar em virtude do sigilo. Tem juiz que já fala assim. E tem juiz que vai dizer, doutor, eu sei que o senhor é protegido pelo sigilo médico e eu sou autoridade e estou quebrando o sigilo médico. Quero que o senhor fale tudo. Então, isso vai depender da audiência, do transcorrer da audiência. O que o médico falar dentro da sala de audiências, na presença de um juiz, essa quebra de sigilo é autorizada pelo conselho, em virtude da ordem judicial. Ok? Sim, acho que ficou mais claro, mas Momentos diferentes. sim, momentos diferentes, né? Então, como não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, vou abrir de volta para a Juliana, então. Obrigada. A minha pergunta vai nesse sentido também, como se fosse, a gente normalmente na parte da saúde chama de linha de cuidado, né, da pessoa, mas como se fosse a pessoa percorrendo esse caminho, a pessoa que sofreu violência, né? Muitas vezes quando a gente atende, vou dar o exemplo de mulheres, elas ficam com receio de que o agressor saiba, né, que houve a denúncia ou que a polícia vá atrás desse agressor ou da própria mulher, né, na situação de que ele fique sabendo disso. E aí eu gostaria de saber se quando a comunicação, que no caso vai ser feita ali no site que mandaram, na comunicação a gente identificar a vítima, necessariamente ela vai ser, a polícia vai entrar em contato com essa vítima? Ou isso também vai constar para caso ela precise de provas, né, no futuro, mesmo ela não querendo naquele momento denunciar o agressor? A delegacia de polícia vai entrar em contato com a vítima e ela pode, durante o contato com o delegado, dizer que não tem nada a se manifestar e que não quer fazer nenhum tipo de pronunciamento. Tá bem, obrigada. Temos outra pergunta, Silvana. Você não quer se manifestar, Silvana? Não, mas assim, ó, e quando a violência verbal, no caso, pode ser na mídia? Que pergunta interessante, doutora Silvana. Pode ser não, ela né? Tem muitos casos que a violência é na mídia. É a mesma coisa, tá, doutora Silvana? É registrar o boletim de ocorrência, fazer o print de todas as telas onde tem as agressões, entrar em contato com a assessoria jurídica e a assessoria de imprensa do sindicato, que muitas vezes a gente consegue o direito de resposta ou fazer a gestão da situação, né? A notificação para retirada da mídia, que está agredindo o médico, e a responsabilização civil do dano causado. Então, se essa violência na mídia é uma violência contra o profissional que está alegando má prática médica, ou ofendendo a integridade, a capacidade profissional do médico, se for identificado que é um crime, a pessoa pode responder sim, criminalmente, e responder civilmente, inclusive pagando indenização para o médico. Mas temos casos já, tá? A doutora Silvana, de paciente que foi condenado a, claro, prestação de serviço à comunidade por ter difamado o médico em rede social. Eu não sei se a senhora lembra daquele caso nosso, né? Então, houve uma agressão física e depois verbal, e que foi na mídia. A da verbal, que a esposa até de um colega, continua lá. Fiz a resposta, mas nós não fizemos o BO. Aí ela fez a exposição na mídia. No caso, caberia fazer o BO? A exposição ainda está lá? Ainda está lá. Aí cabe, a senhora pode fazer um print, porque aí a gente tem a questão dos crimes continuados, né? Isso é um crime continuado. Aliás, eu teria que olhar o que tá dizendo ali, né? Se é realmente
se Acho que está no e-mail que a gente fez, está tudo naquelas ocorrências. Se o que está escrito se identifica como crime, está acontecendo um crime continuado. Ele não cessou, ele continua acontecendo. O crime ele pode ser um crime que é localizado, né? Ele acontece e acaba. Um soco, acabou o soco, pronto. Não está continuando. E um crime como esse, que é um crime de exposição na mídia, que tu posta a coisa lá e fica lá continuando. É um crime continuado, dá sim para fazer. Não tem... Esses 6 meses, ele se renova todos os dias. Até que se cesse o que ele está acontecendo. Certo. Então, a gente teria que ter dado a continuidade, então, nesse caso. Tem que dar continuidade. Tá. Aí a gente conversa depois. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Silvana. Então, gente, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? No chat não tem mais nenhuma pergunta. Doutor Ciro? Só para dizer que a gente sempre aprende alguma coisa. Interessante a gente falar em crimes continuados, né? Nos dias de hoje, nesse Brasil que a gente vive, inventaram o flagrante continuado. É o flagrante que, por estar lançado na internet e lá permanecer, pode, como aconteceu com aquele deputado, ele ser penalizado por um flagrante perpétuo. É evidente que a gente, olhando no dicionário, vai entender que o flagrante não pode ser perpétuo, né? Mas o Brasil que vivemos não é para amadores. E nós, que temos a proteção do sindicato de advogados, assessores em outras áreas, temos sempre que fazer aquilo que a doutora Vanessa comentou no final, né? Nós temos a quem recorrer, a quem pedir opinião, orientação, e a gente sempre deve fazer isso. Uma ideia que me veio, quem sabe, nas nossas redes de WhatsApp regionais que temos na Plena, quando a gente precisa de algum telefone, se a gente clicar no cabeçalho, lá estarão os telefones de contato todos do sindicato. Será que, vendo com a comunicação, não seria o caso a gente ter alguns pequenos links com alguns tópicos? Por exemplo, dizendo como agir em caso de agressão. Clicar ali e ter algumas coisas elencadas. E outras situações também. O delegado pediu o prontuário, o que devo fazer? Está aí uma ideia para a gente construir, conversar, porque nem todo mundo acompanhou aqui, nem todo mundo tem a memória para gravar tudo, nem todo mundo no problema vai ver um e-book para saber de tudo, mas poderíamos talvez pensar nessa perspectiva que ajudaria muito os médicos, não só afiliados, mas aqueles que estão nas nossas redes, né? Que são disponíveis a todos. É só uma ideia. E já aproveito para parabenizar muito a condução da Juliane, muito a apresentação da Vanessa. As perguntas foram interessantes, permitiram que a gente abrisse um link um pouco mais e parabéns a todas. Sigo aqui ainda, mas já... Obrigada, doutor Ciro. Então, eu acho que a gente pode ir caminhando para as finalizações, né? Se não tiverem mais perguntas, peço para a Vanessa, então, de repente, fazer aí suas últimas palavras, assim, que possa, de repente, dizer aquilo que é o mais importante, né? E dizer, como já, né, o próprio presidente já falou, a Vanessa também já falou, a gente está aí com assessoria disponível, né? 24 horas, né? Então tem sempre... estamos sempre aí disponíveis para esclarecer as dúvidas, porque não é um tema fácil. Mas o colega, deixa eu ver, o Calil levantou a mão, Calil, então vamos te dar aí a honra de fazer outra pergunta. Não é pergunta, só para complementar ali a fala do Ciro, que eu acho bem interessante o comentário dele ali, de dar uns tópicos, até porque a violência da informação nas redes sociais deve aumentar muito contra os médicos. E até botar ali como orientação. Você tem uma ajuda do sindicato, uma orientação da comunicação, da jurídica. Jurina, eu acho que estou com infecção urinária. Tá ótimo, Calil. Eu tenho que assistir aos pingos e tá... Alguém está falando aqui. Obrigada, Calil, pela tua contribuição. Não, achei excelente mesmo essa questão realmente que o doutor Ciro trouxe,
porque realmente, às vezes, as pessoas, até pelo momento, pela rapidez da situação, essas questões realmente pontuais, elas só vão vir melhorar, né, a nossa vida, né? Então, gostei também muito da sua contribuição, doutor Ciro. Acho que vamos trabalhar aí, com certeza, com todas as outras assessorias, que eu acho que a gente tem vários pontos, né, que a gente pode falar sobre diversos assuntos aí que envolvem aí a vida do médico, né? E pensando sempre na proteção do médico e pensando também numa boa qualidade de trabalho e numa boa qualidade de vida, né? O senhor quer falar mais uma palavra? Não? Então, Vanessa, pode aí finalizar, dar aí seu recado final para a gente encerrar, então, a noite de hoje. Agradeço a presença de todos aqui. Creio que um dos grandes responsáveis pelo aumento do número de notificações, doutora Juliane, eu não sei se eu diria que está aumentando o número de agressões, mas sim o número de notificações. É o fato da vítima saber que é uma vítima, né? Acredito que todos vocês, homens, da idade que vocês têm, foram criados na época em que a mãe corria com o cabo da vassoura atrás de vocês para dar um safanão. Vocês são vítimas, sabia? Vocês foram vítimas de uma agressão, de uma violência contra a criança. Tá? Então, a consciência do que é violência contra a criança, o que é violência contra a mulher, ela está crescendo a cada dia e isso acaba, assim, aumentando o número de notificações. Infelizmente, não está baixando o número de casos, mas sim aumentando o número de notificações. Concordo contigo, doutora Vanessa. Eu acho que realmente essa questão do conhecimento faz com que se notifique mais e isso os números acabam aumentando, né? Mas realmente a situação ainda é muito grave, né? Que a gente vê que 3 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil, se a gente pensar isso, né? E tantos outros números ali que foram muito bem explanados ali por ti, a gente vê que realmente ainda está longe, é um problema que está longe de ser resolvido, né? Para agravar um pouquinho esse problema que está longe de ser resolvido, doutora Juliane, tem um projeto que já foi aprovado no Senado, está voltando agora para a Câmara, que vai influenciar muito no trabalho de vocês médicos e especialmente dos ginecologistas. A mulher terá o direito a um acompanhante ou uma acompanhante em qualquer atendimento que ela faça, atendimento médico ou procedimento. Então, esse é um projeto-lei que está tramitando. Como é que o médico vai fazer a identificação de uma agressão dessa mulher se ela vai estar com o agressor do lado? Né? E o médico não vai poder pedir para ele sair. Então, isso é algo que está tramitando, espero que não passe, mas já passou pelo Senado, então provavelmente teremos mudança nessa lei do acompanhante à mulher. Agradeço, é uma discussão que a gente só está abrindo, não estamos encerrando. Nossos olhos devem ficar atentos às crianças, aos idosos, às pessoas com necessidades, às mulheres. E cabe a vocês, médicos, terem essa sensibilidade de localizar, de ver e de dar andamento e proteção a esses grupos de vulneráveis que precisam tanto dessa ajuda. É isso. Obrigada, Vanessa. A doutora Silvana colocou aqui uma questão bem interessante também aqui no chat, novamente, falando sobre a violência contra os peritos médicos, né? Isso então, é também, muito grande e constante. Então, é uma dica também para se divulgar, né, sobre os direitos que a senhora colocou aqui, interessante. A gente vai anotar aí todas as dicas, vamos aí trabalhar, como o doutor Ciro já sugeriu aí, uma forma de comunicação mais rápida e efetiva, né, não mais rápida, mais objetiva e efetiva, né, no caso de... Eu acho que permanente também. Ali naquele espacinho, né? Preventiva também, né? Porque quando ele sabe que ele pode ser punido por algo, ele não vem tão agressivo. Não, com certeza. Obrigada. Por exemplo, eu coloco as perícias, hoje eu gravo. E eu coloquei um sistema de segurança
onde eu tenho uma palavra-chave, a partir dali a segurança vem, ela começa a gravar também, já tem uma parte legal, e encaminha a polícia militar, no caso, ela aciona para vir. Né? Se for Mas na perícia, essa violência é muito grande. Então, eu penso, né, que a gente poderia pensar em divulgar mais os cuidados, vamos dizer, não é nem direito, é cuidados preventivos. Porque eu, por exemplo, eu escrevo, olha, você pode recorrer a outros locais, tal, isso e aquilo. Mas o meu trabalho eu tenho que fazer. Né? Então, eu acho que a gente poderia pensar em divulgar isso tudo sobre a criança, sobre o idoso, tudo isso eu acho que é extremamente interessante, mas a prevenção eu acho que seria mais importante, porque a gente não tem isso muito em mídia. A gente procura, e são poucos, mas se forem falando sobre cuidados, sobre isso a gente não acha. Obrigada pela sugestão, Juliane? pela dica, doutora Silvana. Sim, doutor Odílio. É bem rapidinho, da maneira como o doutor Ciro colocou ali, que nós pudéssemos fazer algo de forma permanente, de repente até uma pequena cartilha, né? Que seria distribuída, inclusive, né? Se permite, Juliane, eu não quero alongar, eu acho que a palestra já foi perfeita, mas a cartilha significa levar mais uma coisa na carteira que ninguém leva, ele leva o celular. Então, se tiver que ter alguma coisa, é ali no celular, no grupo que a gente tem, com informações específicas. A cartilha, o cara vai deixar em casa, não vai levar, não é o caso. Mas isso é um debate, não para aqui agora, claro. Agora é renovar os parabéns a todos que acompanharam, a doutora Juliane, a doutora Vanessa, e doutora Vanessa e doutora Juliane. O comando é seu, manda brasa. Então, tá bom, gente. Vamos encerrar lembrando que vai estar disponível no nosso YouTube, né? Então, já temos ali também já um canal, se as pessoas quiserem rever, né, para realmente, às vezes, é muita informação, então estará disponível no nosso YouTube. Então, uma boa noite a todos, obrigada mais uma vez pela presença e até a próxima.